uma cratera gigantesca, capaz de engolir o estádio do Maracanã de uma só vez. Foi esse o cenário de pesadelo que fez uma capital inteira entrar em pânico e declarar estado de emergência. Abaixo do solo de um dos destinos turísticos mais cobiçados do país, o chão começou a ceder, rachando ruas ao meio e transformando bairros inteiros em cenários de um filme pós-apocalíptico. Mais de 60 mil pessoas foram forçadas a abandonar para sempre suas casas. Mas o que poucos sabem é que essa tragédia não começou do dia para a noite. O subsolo da cidade vinha sendo perfurado a quase 1.000 metros de profundidade por uma operação invisível que durou quase 50 anos. Como uma exploração gigante conseguiu transformar a sustentação da cidade em um verdadeiro queijo suíço sem que ninguém percebesse? Porque os alertas ignorados levaram mais de 14 mil imóveis a serem completamente abandonados? E o que a engenharia está fazendo para tentar conter um abismo que ainda ameaça o futuro da região? Antes de responder, precisamos voltar um pouco no tempo. Para entender como Maceió chegou a esse ponto, precisamos voltar no tempo. A história do desastre começou longe dos olhos da população, na década de 1970. Foi nessa época que a empresa Salgema Indústrias Químicas, que mais tarde passaria a se chamar Braskem, recebeu autorização do poder público para iniciar a exploração de salgema no subsolo da capital alagoana. Mas para que serve o salgema? Ele não é aquele sal de cozinha comum. Trata-se de um minério valioso e fundamental para a indústria química, sendo a matéria-prima básica na produção de soda cáustica e do plástico PVC, presentes em centenas de produtos do nosso dia a dia. Para retirar esse minério, a empresa montou uma verdadeira dimensão de engenharia oculta. Foram perfuradas 35 minas no subsolo de Maceió, com uma profundidade média de 886 metros. Para se ter uma ideia dessa escala, a profundidade das cavidades equivale a empilhar cerca de 40 prédios de 10 andares. É algo mais alto do que a Torre Eiffel e muito próximo da altura do imponente Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo. O método parecia simples na teoria: injetar água a mais de 1.000 metros de profundidade para dissolver o sal, formar uma salmoura e bombeá-la para a superfície. O problema é que esse processo foi transformando o subsolo de Maceió em um imenso queijo suíço. Por quase 50 anos, a extração desenfreada foi criando cavidades gigantescas. E o pior, as minas, que deveriam ficar separadas por uma distância de segurança de pelo menos 100 metros para manter a sustentação da terra, foram sendo escavadas coladas uma nas outras. Com o aumento do diâmetro dos poços, os pilares de rocha que seguravam a cidade simplesmente ruíram. Os primeiros sinais visíveis dessa bomba de relógio surgiram em fevereiro de 2018. Moradores do bairro do Pinheiro acordaram assustados com o surgimento de uma rachadura assustadora de 280 metros de extensão, cruzando as ruas e invadindo as casas. No mês seguinte, em 3 de março de 2018, veio o estopim. Um tremor de terra de magnitude 2,5 na escala, Richter fez o chão sacudir, quebrando estruturas e fazendo lustres balançarem. No início, a mineradora tentou responsabilizar o tipo de solo ou supostas argilas expansivas. Porém, a verdade não pôde ser escondida por muito tempo. Em maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, publicou o laudo definitivo. A causa do afundamento do solo e da instabilidade geológica era, sem sombra de dúvidas, a atividade de mineração de salgema. A confirmação da ciência desencadeou um verdadeiro efeito dominó urbano. Bairros inteiros começaram a ser esvaziados. O que se viu nos anos seguintes foi a desocupação forçada de mais de 14 mil imóveis. Cerca de 60 mil moradores dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parte do Farol tiveram que arrumar suas vidas em caixas de papelão e abandonar as casas onde construíram suas histórias.
bairros vivos e vibrantes viraram cenários fantasmas, tomados por ruínas, pichações e tapumes de metal. A mecânica do risco voltou a atingir níveis críticos no final de 2023. Durante o mês de novembro, uma sequência brutal de 5 tremores de terra acendeu o alerta vermelho máximo. O solo acima da mina 18 estava cedendo de forma acelerada, criando o pesadelo geológico de que um desabamento catastrófico era iminente. Especialistas e geólogos projetaram o cenário do desastre. O renomado engenheiro civil e professor Abel Galindo explicou que o colapso da mina 18 provocaria uma reação em cadeia nas minas vizinhas, formando uma dolina, uma cratera gigantesca com dimensão suficiente para engolir o estádio do Maracanã. A água da Lagoa Mundaú seria engolida por esse abismo, formando um novo lago subterrâneo com profundidade de 8 a 10 metros, salinizando a água doce da região e destruindo a vegetação de mangue com impactos ambientais irreversíveis. Para compreender o que aconteceu em Maceió, é preciso entender a explicação da geologia sobre os processos que provocam o rebaixamento do solo. Existem diversos fatores, como, por exemplo, superexploração de aquíferos, a retirada excessiva de água subterrânea que, sem a recarga da chuva, faz o solo compactar e rebaixar, tipos de solo vulneráveis, formações argilosas ou arenosas sob carga estrutural de grandes prédios, atividades de mineração, como a remoção de camadas profundas de salgema. No caso de Maceió, a extração imprudente alterou as pressões do subsolo, criando um cenário caótico em que o chão não suportou mais a própria cidade. Diante de tamanha destruição, qual é o plano de contenção em andamento? Para tentar estabilizar o subsolo, a Braskem, sob fiscalização da Defesa Civil e de órgãos reguladores, dividiu as 35 minas em ações específicas de engenharia. 15 poços foram destinados ao processo de pressurização e tamponamento. 9 poços estão sendo preenchidos com material sólido, como areia, para preencher os vazios. 6 poços permanecem sob acompanhamento técnico contínuo. 5 poços estão em processo de confirmação de preenchimento natural. Ao mesmo tempo, é fundamental destacar a diferenciação dos fenômenos geológicos. Especialistas e geólogos da Defesa Civil descartam categoricamente que boatos sobre afundamentos em bairros distantes, como a Ponta Verde, estejam sendo provocados pelas cavidades da mineração. A Ponta Verde fica distante da área de extração, e qualquer movimentação pontual ali está relacionada a outros fatores, como a superexploração de aquíferos locais, e não ao desastre das minas. A reflexão final que fica para o Brasil e para o mundo é amarga. O caso de Maceió escancara os riscos da convivência entre grandes explorações industriais de alto impacto e áreas urbanas densamente povoadas. Revela também a falha histórica na fiscalização por parte dos órgãos públicos que fecharam os olhos para os alertas ao longo de décadas. As lições deixadas pelo maior desastre socioambiental urbano da história exigem um monitoramento rigoroso e permanente do subsolo. Afinal, casas foram destruídas, a mobilidade da cidade foi travada e mais de 60 mil pessoas perderam o direito fundamental de pisar em um chão seguro. E você? O que acha de tudo o que aconteceu com a cidade de Maceió? Comenta aqui embaixo e não esquece de me dizer o que achou deste vídeo. E se você gosta de descobrir as peculiaridades e os mistérios do mapa do Brasil, precisa entender a história do Amapá, o único estado brasileiro onde é simplesmente impossível chegar de carro. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Inscreva-se, deixe o seu gostei e nos vemos no próximo vídeo.